Então, três princípios aí, princípios que Deus colocou o nosso mundo no tempo. Depois ele mostra Jesus fora do tempo. Antes de tudo fez por ele, para ele, né? E agora ele coloca dentro de nós aqui, dentro do tempo. Ele mostra Jesus como aquele que é perfeito. A perfeição está nele. Tudo é perfeito, só ele é. Até por isso ele foi criticado como homem, né? Por que os judeus ainda não acreditam em Jesus? Porque eles não aceitam que um homem seja perfeito. Então, para os judeus, né, a religião judaica, não tem Jesus como um Messias, um Salvador. Estão esperando isso aí. Vai esperar até. A perfeição está em Jesus. Ele é o princípio, é o início, é tudo. Quando ele veio de forma humana, né, ele veio sem pecado. Tipo o primeiro Adão. Ele viveu a vida humana, porém sem pecado. Ele era homem e ao mesmo tempo ele era Deus. Por isso que nele há a perfeição. Quando chega nesse texto, eles querem roubar isso de Jesus. Eles querem tirar isso de Jesus. O que os seus, o texto fala? O que os seus? Os seus aí falam que os parentes falou que Jesus estava. Ele estava, falou que estava na falha de si, ele está todo, está desequilibrado. Demência. O homem mais perfeito. Os escribas falam de Jesus, a maioria dos escribas. E os escribas falam de Jesus no texto. Que ele estava com demônio. Percebe? Como que ele é mal? Nós temos a mania de, às vezes, blasfemar contra coisas, contra pessoas. Perigoso isso. O escritor tem razão para isso. O escritor dá nome para isso. Ó, tem a revista ali, na página 117. Admominem. Lá embaixo, admominem. Viu só? O que é isso? Você chega assim para a sua filha, né? Ela está lá, sei lá, com a roupa meio estragadinha, você fala assim, você está vestindo alguém. Não, é um exemplo, mas a gente fala de outras formas, de outros casos. Só que os escritos falaram aqui contra quem? Ele está como? Blasfemou. Percebeu?
Às vezes a gente fala isso com outra pessoa. Não dessa forma. Olha esse exemplo que eu dei. Né? Quer mostrar aí, Jesus falou o seguinte: você pode, todos os pecados que você cometer na sua vida serão perdoados, mas se você fazer isso contra o Espírito Santo, foi o que eles fizeram ali naquele momento. Falar que Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus tem. Você está discutindo com uma pessoa, você está sentado com raiva, né? E você faz comparação. Acabei de fazer uma comparação agora. Pelo fato da menina estar toda daquele jeito, você fala, você está vestindo igual para o outro. Você fez uma comparação. É pesado isso. Você foi contra a moral da pessoa. É o que eles fizeram aqui na pessoa de Jesus. Eles poderiam fazer com qualquer um, menos com Jesus. Não teria perdão que eles falaram. Eu se levantou e falou sobre
das fontes de malversação de Cristo. Hoje nós vemos pessoas torcendo o texto mesmo para manter-se na integridade, em uma dureza de coração, em um caminho pervertido, e para que isso tenha relevância, tem que se esvaziar o verdade de Cristo, dando o texto de malversação. Eles conhecem, sabe o que Cristo é? Ele é errante, ele é Senhor, ele é poderoso, as palavras são vivas e verdadeiras. Mas você sabia? Ele sabia disso. Não, eles sabiam. Ele sabia disso. Ele sabia que isso é isso. Aí havia vindo uma resistência. Uma resistência que eu sou. Mas a hora da família havia mais uma interpretação, não? No contexto da família, talvez eu vou entender que aí havia uma má interpretação. Porque eles eram uma unidade que era simplicidade intimamente com os fariseus e os escribas, mas estava dando uma atitude de sujeição, de submissão. Agora os escribas fariseus, eles aperceberam os fariseus doutores da lei. Eles conheciam profundamente o advento de Cristo, eles conheciam, eles sabiam disso. Eles sabiam disso. E naquele momento aí, eles se opuseram. A família não se opuseram, simplesmente fizeram as colocações mais grandes. E aí estava em posição de apóstolo, de ir e pregar o Evangelho. Jesus envia eles a pregar o Evangelho e a exercer a autoridade e expedir demônios. E assim cada um foi para a sua casa. E Jesus foi para a minha casa. E como Marcos fala aí, não obstante, ou também, lá nesta casa, ele não teve sossego. A multidão estava lá, perturbando o exército. Ele foi para uma casa. Mas nessa região aqui, Não, esse não fala. eu
ele foi para casa. Não obstante, a multidão fluiu de novo, de tal modo que nem conseguia comer. Não dava espaço para ele. E juntamente com essa multidão, é quando aparecem os seus parentes. Não podemos dizer que aí era a família de Jesus, porque a família de Jesus chega depois. Os seus parentes, primos, sei lá, né? João, por exemplo, era parente de Jesus. Chegam os seus parentes para acudir Jesus, né? E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. O prender aqui não era preso, não. Tirar, sair daquela situação. Okay? Porque eles pensavam que eles estavam fora de si. Né? Isso percebe, né? Que às vezes, tanto eu procurar ler, eu percebi que não existe uma família perfeita. Talvez você conhece uma família perfeita? Isso nem Jesus era perfeito. Tanto é que Maria achou que era a obrigação de José cuidar de Jesus. E Jesus também não, mas quem cria a mãe, não é isso? Quem cria a mãe? Perderam Jesus, ele tinha 12 anos, você perdeu ele. Quem cria a mãe? Augusto, mais de 12 anos naquela época, já era obrigatório, né, conhecer todas as partes da lei, estudar e educação. Sim, mas quem ensinava? Era a mãe ou o pai? As mãos iam contar. Não interessa. O lance é que perderam ele, mas não perderam coisa assim de meia hora, não. Às vezes vocês conhecem, igual passou na televisão, o pai comprando alguma coisa na venda, o menininho saiu correndo, atravessou a rua, o carro todo. Daí todo mundo olhando para o filho dele. Não foi coisa assim de minuto, não. Foi coisa de dias. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vamos dar referência. Referência aqui é uma última. E saindo, esse agora for Tiago, João, e a gente vai para esse nome. Pois é, já está falando. É porque aí fala, né, esses livros desceram de Jerusalém. Então vai entender que não é só passar desse lugar, é coisa para falar. Então eles estavam lá. Onde ele não tinha sucedido. Então, o que eu quero mostrar aqui é que essa parentada de Jesus não o entendia como Maria entendia. E não dá com ele. E não era como ele. Porque para chegar e tirar, o fruto ali que o filho está fazendo, né? Ou até mesmo associados. Então isso vai entender que os parentes não iam atrás disso. De repente, Maria o aceitava como Salvador, porque o anjo tinha falado com ela lá antes. Se não fosse isso, talvez ela também não acreditava. Depois que vieram, né, nós temos Tiago e Judas, e vieram a crer que nenhum dos seus irmãos cria nele pela sua missão. Complicado você aceitar isso. Então eles foram lá para
foi para prender, porque dizia que está fora de si, né? Ou seja, está com problema, ele não está trabalhando direito, ele está. Né? Aí entram os escribas que haviam descido, como o irmão falou aí, dizia: